Iluminismo, e nessa aula agora nós vamos falar sobre o liberalismo, tá? Liberalismo era uma teoria econômica desenvolvida lá pelos iluministas, né, no início lá na Idade Moderna, e que foi implantada em substituição ao mercantilismo, às práticas econômicas que existiam antes na Europa, tá? Então, vai se desenvolver uma nova forma de se fazer a economia do Estado, né? Vai se desenvolver uma nova teoria econômica. É desta teoria econômica que começou, né, chamada de liberalismo, que vai virar o capitalismo, tá? O que nós vivemos hoje em dia, né? Nós vivemos um sistema econômico chamado capitalismo. Esse capitalismo surge aí com o liberalismo lá na Europa. Então, até o século XVIII, o mercantilismo era a prática econômica que predominava na Europa, né? Ela era adotada pelos reis absolutistas que expandiam a riqueza dos seus países por meio do fortalecimento do comércio e da exploração colonial. Então, né, como que era antes? Né? Existia o mercantilismo. Tá? O mercantilismo era uma prática econômica adotada pelos reis, tá? Onde que eles imaginavam que a maior riqueza era a concentração de ouro, a concentração, né, de colônias, e aí vai surgir uma nova visão econômica, né, uma nova prática econômica, que é o que a gente chama de liberalismo. Entretanto, os pensadores iluministas começaram a questionar as ideias mercantilistas, pregando o fim da intervenção do Estado na economia. Então, os iluministas, né, os filósofos, os pensadores iluministas, eles questionavam estas ideias mercantilistas e pregavam, então, que o Estado não deveria intervir na economia, né, não deveria intervir nas práticas econômicas, que essas práticas econômicas deveriam ser feitas, né, a economia deveria ser dirigida pelo próprio mercado, né, pelas próprias pessoas. A gente está falando de economia como sendo, né, a economia do país, né, não a economia você economizar dinheiro, né, para guardar no cofrinho ou lá na caderneta de poupança. Quando a gente fala de economia, a gente fala do sistema que o Brasil, por exemplo, vive. O Brasil vive num sistema capitalista. Tá? A gente, mais para frente, aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse capitalismo. Então, assim, né, com essas ideias dos iluministas, surgiu uma nova teoria econômica, que no início, né, lá foi chamada de fisiocracia. Tá? O que significa fisiocracia? A palavra fisiocracia quer dizer governo da natureza, ou seja, toda a economia ela está dirigida pela natureza das pessoas, pela natureza da agricultura. Então, tudo é natural. As pessoas, né, a economia do país, ela vai se expandir naturalmente, tá? Sem precisar que alguém intervenha na economia, sem precisar que o governo intervenha na economia. Tudo vai se desenvolver naturalmente. Os principais fisiocratas. Tá? Então, aí a gente tem esse cara aí, ó, chamado Adam Smith. Tá? Ele foi um dos principais pensadores desse período, né, a respeito aí da economia. Vamos ver o que ele dizia. Na sua obra, né, ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, que foi publicado em 1776. O que ele defendia? Que o trabalho e o acúmulo de dinheiro, né, o acúmulo de capital, era a fonte de riqueza. Então, olha a diferença já aí. Ó. Antes do liberalismo, qual que era a fonte de riqueza? As colônias, né? A posse de colônias, né? Então, o ouro era a fonte de riqueza. As pessoas eram ricas porque possuíam terras, porque possuíam colônia,
né, os países possuíam colônias, então assim considerava-se um país rico, aquele país que possuía mais colônia. Por isso, Portugal e Espanha eram considerados os países mais ricos, porque Portugal e Espanha possuíam muitas colônias. O Adam Smith veio para modificar isso, falou que a riqueza não era a quantidade de colônias, né? A riqueza era feita pelo dinheiro, pelo trabalho. Tá? Então, a pessoa só acumulava riqueza quando ela possuía dinheiro e o trabalho. Tá? Era a verdadeira riqueza da nação. Então, o Adam Smith foi o primeiro pensador a estudar o sistema capitalista. Tá? Ele dizia isso aí, ó, capital mais trabalho igual verdadeira riqueza da nação. Tá? Então, Adam Smith, né, foi um dos principais e o primeiro pensador, né, a criticar o mercantilismo, né, e defender uma outra tese de sistema econômico, tá? O chamado capitalismo, né, o liberalismo. Outro aí, Thomas Hobbes, né? Vamos ver o que ele falava. Defendia a existência de direitos naturais, inerentes a todos os seres humanos. Ou seja, todo ser humano tem direito, tá? que já nasce com ele. Então, o ser humano, né, para o Thomas Hobbes, ele defendia que os seres humanos, né, possuíam direitos naturais. Quais que são esses direitos naturais? Direito à vida, né, direito a trabalhar, direito a produzir. Então, ele possuía, né, Thomas Hobbes, ele defendia essa existência de direitos naturais. Ao Estado caberia regular a vida da sociedade. Tá? Então, o Estado que determinava como que as pessoas deveriam viver, né? O governo que deveria comandar, né, a forma com que as pessoas viveriam na sociedade, tá? E não cada um por si. Então, o Hobbes já defendia que deveria existir uma monarquia absolutista. Por quê? Porque uma monarquia absolutista ela é forte e ela acaba impondo regras para as pessoas viverem em sociedade. Por hoje aqui é rapidinho, né? Foi só isso. Nós temos os recadinhos aí, ó. Essa aula vai estar disponível, né, lá no canal do YouTube. Não esqueçam de dar joinha e inscrever-se no canal. Já temos, né, atividades que vocês já começaram a fazer lá no Conexão Escola. Esses slides eu vou enviar para vocês lá no Google Chat, tá? E já temos também atividades do PET 1, né? Vocês já podem fazer as atividades do PET 1, né? O PET volume 1 da primeira semana. Eu vou fechar aqui a aula, né? Para a gente poder conversar um pouquinho aí. Muito bem. Então, vocês já têm aí agora atividades, tá? Vocês já podem fazer as atividades que estão lá no Conexão, né? E podem fazer também a avaliação diagnóstica, né? Que a Goia pediu para vocês fazerem. Então, vocês têm bastante atividade para serem feitas. Vamos voltar.